Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo do curso e Colégio Objetivo. Hoje nós vamos falar de uma mulher que teve um papel fundamental na nossa história recente. Estamos falando de Jaqueline Góes de Jesus, ela que é uma pesquisadora brasileira que liderou o mapeamento do genoma do coronavírus aqui no Brasil. Uma cientista que mostrou ao mundo a força da pesquisa brasileira. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui a professora Larissa Ruiz Prestes, ela que conhece essa história de perto e vai contar para a gente. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, Malu. Feliz aqui pela oportunidade. Falando um pouquinho mais sobre a Jaqueline, ela é uma biomédica, doutora em patologia humana, que estava à frente aí do mapeamento do genoma do vírus SARS-CoV-2, né, que causa aí a doença COVID, né? Então, ela teve um feito muito marcante, assim, por conta de ter feito esse mapeamento apenas 48 horas depois do primeiro caso que foi identificado aqui no Brasil. Isso foi muito rápido, Muito né? rápido, extremamente, assim. E o que fez ela agir tão rapidamente? Eu acho que pelo fato de já ter alguma estrutura, já vir estudando isso, ela já estava à frente também, de alguns estudos sobre o Zika vírus há uns anos atrás também. Ela participou, era um grupo inglês, na verdade, né? Ela estava à frente, mas no caso desse mapeamento foi brasileiro. Então isso é muito legal, né? Ver essa ação de uma mulher cientista brasileira. Porque às vezes quando a gente fala sobre ciência parece tudo muito distante. Ah, é sempre um alemão, um inglês, e a gente poder falar, não, isso foi um feito de uma brasileira. É incrível, é incrível. E assim, para uma professora de química, eu posso perguntar? Claro. Esse sequenciamento do genoma, como é que é feito isso? Agora é uma curiosidade pessoal. Claro. É quase como se a gente pensasse numa tradução, ok? Então, nós temos as bases nitrogenadas, que são letras, digamos assim, e elas têm um correspondente. Então, é como se eu fosse traduzir o A, vou traduzir um T, por exemplo. E aí, o nosso DNA, ele é como se fosse uma carta cheia de informações. E o mesmo vale para um vírus. Então, isso vai determinar o formato, como ele funciona, como ele se multiplica, ok? A partir do momento que a gente faz esse mapeamento, é como se eu fizesse uma transcrição, ou seja, eu tenho a ficha de funcionamento desse vírus. Então, eles fazem essa identificação, ampliando isso. A nossa fita de DNA, ela tem como ser extraída, ela tem como ser lida, né? Óbvio, tem maquinários, tem outras coisas com relação a isso. E a partir disso, a gente consegue saber como o vírus funciona. E sabendo como ele funciona, a gente sabe como desligar. É basicamente isso. E isso foi fundamental para a questão das vacinas, de Sim. tudo isso, né? Com certeza, porque a partir do momento que você entende como o vírus funciona, entende como ele se multiplica, como ele funciona, né? Você vai saber como desligar, digamos assim. Então você vai saber, ele é um quebra-cabeça, né? Ele é assim. Se eu tirar essa parte aqui, ele já para de funcionar, porque tem uma quebra aqui no meu DNA, ali no caso, né? E então, no caso desse mapeamento, ele mostrou pra gente, isso aqui, se eu desativar, eu consigo fazer uma vacina a partir desse vírus. Porque uma coisa que é importante a gente entender é que entre o vírus e a bactéria eu ainda consigo ter medicamentos para combater, né? Quando a gente fala do antibiótico, por exemplo, Sim, ok? Eu consigo sim. ter um tratamento. Agora, o vírus, ele é mais complicado, porque ele se adapta mais rápido. Então, por isso que, por exemplo, gripe a gente tem várias vezes ao longo da vida. Porque esse vírus, ele vai mutando, ele vai se adaptando, e quando ele vem de novo, já não é o mesmo formato que você pegou, né? Então, o vírus a gente precisa ter uma forma de colocar ele na vacina de um jeito mais fraquinho. Para quê? O seu corpo conseguir criar ali uma imunidade e a partir disso, digamos assim, uma doença que antes matava já não mata. Você ainda vai pegar. Por exemplo, hoje em dia as pessoas ainda podem pegar, né? A Covid, mas no caso, elas já não morrem mais, a não ser que haja uma complicação muito maior, coisa que no início já não acontecia. As pessoas pegavam e a gente não tinha como saber. Dependia de muitos fatores, muitas complicações, assim, nesse sentido. Então, a vacina, ela vem muito disso, de eu pegar esse vírus, deixar ele inoculado, que a gente fala, então ele não vai se multiplicar a ponto de matar a pessoa, mas você deixa um pedacinho dele para o corpo poder identificar e fazer um antídoto lá dentro. Simples, simples. Explicando assim fica muito simples. Larissa, mas
quando você tem uma cientista brasileira nesse patamar, que, vamos dizer, faz essa descoberta, né? Uhum. Quer dizer, ela, claro que isso vem de pesquisas, e ela foi Sim, trabalhando em sim, cima das pesquisas, mas de qualquer forma, ela tem essa prerrogativa, né? Quer dizer, ela vai levar essa titulação, né? sim. Quando ela faz isso para o mundo, o que que significa? No caso, dentro da ciência, Isso, dentro da isso ciência. não atingiu só o povo brasileiro, né? Querendo ou não, esse mapeamento, quando a gente fala sobre descobertas científicas, a comunidade científica divulga entre si. Então, quer dizer, essa descoberta dela foi mandada para outros países, olha, vê se vocês conseguem replicar, porque todo o trabalho ele é feito por uma pessoa. E para ele poder ter validade, outros cientistas de outros lugares têm que tentar refazer o que ela fez e ver se chega no mesmo resultado. Né? Então, nada é só no Brasil que faz assim, é só no Japão que faz assado, não. Essas descobertas, elas são comunicadas, divididas, né? Então, a gente tem toda essa ética, digamos assim, científica, né? Então, a descoberta dela, querendo ou não, ajudou também no desenvolvimento de vacina, de remédio, de outras coisas para o mundo todo. Porque às vezes também o que acontece, ô Larissa, a ciência, né? Eu acho que assim, durante a pandemia da Covid, né, nós ficamos muito mais próximos da ciência. Eu falo que a Sim, gente aprendeu a fazer, como a ciência, a gente aprendeu a fazer perguntas, né? Que sim, eu acho assim fundamental, né? Mesmo na escola, claro. né, professora, é sempre bom fazer pergunta, né? Então, assim, a gente não conhecia muito essa questão dos bastidores, a gente não via muito cientista na televisão, Sim. falando, dando depoimento, né? Então, assim, isso nos aproximou muito mais da ciência, né? Acredito que teve 2 lados, assim, que a gente pôde observar nesse período, que foi sim uma aproximação da ciência, entender melhor o que a gente chama de metodologia científica, ou seja, a questão da pergunta é fundamental dentro da ciência, tudo começa com um questionamento. Eu observo algo e me questiono por que que aquilo acontece, ou por que que é assim, como funciona. Em cima disso, essas perguntas você vai começar a fazer experimentações, né. Então, "Ai, se eu fizer assim, que resultado que eu tenho? Se eu fizer assado, que resultado eu tenho?" E a partir disso você vai levantar as suas teorias, e em cima dessas teorias elas podem ser refutadas ou não. Dentro de ciências, a gente fala muito que as coisas são improváveis, mas não são impossíveis, né? Porque é uma coisa que era uma verdade há 100 anos atrás, eventualmente as coisas evoluem e hoje em dia já são diferentes, né? E em cima disso, muitas pessoas passaram a entender melhor como se faz ciência, de É, que não é baseado em opinião, entendeu? Que tem todo um método, tem jeito para poder fazer. Agora, uma coisa que aconteceu muito também foi a questão da desinformação nesse meio tempo. Então, as pessoas muitas vezes não sabiam as fontes corretas onde buscar os dados, né? Que a gente tem que tomar cuidado. A gente está numa era onde tem muita informação. A gente nunca teve tanto acesso tão rápido às coisas, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem muitas fake news, muitas coisas. Então, vou pegar um exemplo que eu levo para a sala de aula. Eu, como professora de química, escutava assim: ai, mas o limão tem pH 27 e matava o vírus. Aí, assim, a escala de pH vai de 0 a 14. Não existe pH 27. E se fosse tão simples quanto fazer um suco de sim, limão, não teria virado uma pandemia. claro. Então, uma coisa que eu falo muito assim é que a gente tem que aprender a escutar e a filtrar. Ou, por exemplo, assim, beleza, será que é verdade? Saber onde buscar. Onde eu vou rebater isso ou não? O questionar, o ouvir não é um problema, mas a gente ter uma fonte correta, né? Por exemplo, assim, a OMS mesmo divulgava os dados, né? A Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde é uma fonte confiável, né? Eu pegar, por exemplo, o site onde estava divulgando os dados do Ministério da Saúde também. Agora, não, porque um vizinho me mandou no É. WhatsApp, não sei o que. O WhatsApp não é fonte confiável de informação. É verdade. Agora, pegando também, o outro lado, o fato de ser uma mulher, né, quer dizer, Uhum. sempre que a gente fala, sempre o gênero, né, sempre fica sempre é um cientista e tal. Quando você fala de uma cientista,
É uma grande novidade. Eu acho que, assim, esse papel a gente tem que levar, com afinco para as mulheres também, né, Claro, Larissa? eu acho que falta muita representatividade para nós, às vezes. Quando a gente vai estudar, normalmente foi o que eu te falei, a gente sempre vê normalmente homens brancos, de outros países. Por quê? A falta de oportunidade até das mulheres estudarem, né? É uma coisa histórica até assim. Então, a gente vê um feito tão grandioso por uma mulher brasileira, negra, é incrível, porque a gente percebe o quanto a gente evoluiu, pelo menos um pouquinho, falando da comunidade científica. Porque se fosse em qualquer outro momento, talvez ela não tivesse a mesma oportunidade, não tivesse. Assim, ela seria uma pessoa incrível, mas teriam dificultado mais ainda. Então, quando a gente fala sobre a mulher na ciência, é difícil às vezes você ver uma É. menininha falar, eu vou ser cientista. Por quê? Porque normalmente fala, porque a mulher é ruim em exatas, a mulher não entende disso aqui, ou é muito difícil. Mas quem disse que mulher não faz coisa difícil? Claro, e são crenças que, vão se avolumando ao longo da história e aquilo crava e aí a opinião fica uma opinião pública, comprometida. Sim, você acaba cerceando, às vezes, sonhos ali, sem necessidade, né? Porque a menina, desde criança, ela tem que ter essa ideia de que ela é capaz do que ela quiser, né? Então, se ela quiser, por exemplo, assim, eu quero ser bailarina, beleza, mas se eu quiser também ser matemática, eu também posso, É. sabe? Então, de não haver uma limitação pelo gênero, eu acho importante falar isso. Ô Larissa, e eu acho que é interessante também a gente notar que, assim, essas camadas, esses véus, eles vão caindo. E eu Sim. penso que, nós que estamos, você na sala de aula e eu aqui com os conteúdos, né, eu Uhum. acho que a gente tem quase que a obrigação de, falar, da Jaqueline, né. Sim. Divulgar, porque talvez muitas pessoas nem saibam É, que foi ela, né. Então eu acho que além de fazer ciência, o divulgar ciência é muito importante. Ter esse conhecimento, a pessoa pode não entender, "Ai, como se faz o mapeamento", mas saber que existe e que houve uma pessoa que fez e provou, e que se hoje muitos de nós estamos aqui, é sem graças ao dúvida. trabalho da Jaqueline. Claro. E você, eu queria saber um pouquinho mais da vida dela, como é que é a história dela, a vida acadêmica. Você conhece um pouquinho isso? Conheço um pouquinho. Hã. Ela, como eu tinha falado, ela se formou inicialmente em biomedicina. Então, Hã. a biomedicina, ela é uma área intermediária entre a medicina e a biologia. Então, quer dizer, ela vai estudar mais os processos dentro do corpo mesmo, né? E no Hum. caso da Jaqueline, ela era doutora em patologia. Então, na parte de patologia, ela vai se especificar em doenças. Então, entender como a doença funciona, o que que ela afeta, quanto tempo leva para afetar, se é reversível ou não, né? Então, ela estava à frente, realmente ela era coordenadora da equipe que estava fazendo esse sequenciamento do SARS-CoV-2, né? E sempre realmente olhando essa questão não só dos exames, mas também das aparelhagens, para poder fazer as leituras, né, bonitinho. E anteriormente, ela tinha participado né, de um estudo com outros pesquisadores ingleses que estavam sequenciando o Zika vírus, que foi uma outra problemática que a gente teve há um tempo atrás, que era aquele que causava microcefalias, os bebezinhos nasciam com a cabeça Sim. pequenininha e tudo mais. Então, que foi um outro problema, né, que também transmitido por mosquito, mesmo vetor e tal. Então, dá para perceber que ela tem uma trajetória muito dentro dessa área mesmo, das patologias humanas, né? Principalmente, acho que dentro dos vírus, acabou sendo uma expertise dela aí. Quer dizer, e aí, agora já que estamos falando de bastidores, eu queria, saber, por exemplo, quando no caso da Jaqueline, ela descobre, aí qual é o primeiro passo? Ela tem que pegar esses dados e ela tem que compartilhar com outros colegas, outros biomédicos, ali a equipe dela, inicialmente. Compartilha como? Em geral, a gente tem um documento chamado paper, ou seja, ela vai fazer uma publicação numa revista científica. Então, eles vão fazer um compilado desses dados obtidos, né? Porque eles fazem mais de uma vez, não é que fez uma vez e deu certo. Então, você faz uma série de vezes. Começou a ter os mesmos resultados, você compila, você junta esses dados, você vai fazer uma publicação, e aí ela precisa notificar também agências de saúde. Então, no nosso caso, a gente teria a Anvisa, aqui no Brasil, né? E aí a Anvisa ela consegue também entrar em contato com outros órgãos mundiais competentes para poder falar. Aqui chama
Aqui chama Anvisa, lá nos Estados Unidos é FDA, por exemplo, então cada lugar vai ter um nome. Por quê? Essa comunicação, vão falar, opa, ó, achamos alguma coisa. E aí essa informação é divulgada. Então, essa publicação, ela garante duas coisas. Primeiro de tudo, de que essa informação é verídica, porque aí todo mundo consegue ter Sim. acesso. E segundo, né, no caso, dar aí digamos assim, não seria patente exatamente o nome, mas seria o crédito à pessoa que fez. Por quê? Ela só fez, mas ela não publicou, ela não tem um documento oficial, alguma coisa, eu poderia falar que é meu. Entendeu? Então, a gente tem algumas coisas burocráticas nesse sentido também para poder direcionar para quem foi a equipe, quem realmente fez e tudo mais. Porque, infelizmente, historicamente, já aconteceu e acontece bastante isso de um roubar o trabalho do outro, assim, nesse sentido, antes da pessoa publicar. Tem o lado B também. Tem, não, sempre tem. Larissa, agora, o que chama atenção é a rapidez com que tudo isso aconteceu. Então, eu já vi, por exemplo, publicação, né? Eu trabalho numa instituição também que lida com artigos científicos e às vezes demora até publicar e tal. Como é que explica essa agilidade? Eles já, na verdade, assim, existem algumas coisas que a gente tem mais ou menos como prever que vai acontecer. Então, há um tempo atrás, já se tinha todo um protocolo mais ou menos montado, só que ele era chamado de doença X. O que era isso? Eles já deixaram o que era burocracia mais ou menos montado. Só que não tinha uma doença exatamente para aquilo. Então, digamos assim, tinham espacinhos, que eram as lacunas que se completaria, mas o grosso da coisa já estava feito. Então, quando eles pegaram os dados, foi jogar os dados e mandar. Foi basicamente isso. É como se eles tivessem um modelo de um arquivo, que aí eles completaram e mandaram. Por isso se conseguiu fazer tão rápido. E isso é um protocolo mundial, que eles já tinham, porque assim, por conta da evolução de algumas doenças que eles já vinham acompanhando e tudo mais, já se esperava que em algum momento apareceria uma doença que a gente não conhecia ainda. Historicamente, isso já aconteceu algumas vezes. Então, eles meio que deixaram isso assim, pré-pronto. E aí, quando veio, eles adaptaram para o que aconteceu e conseguiram mandar. Então, é como se eles já tivessem uma ficha pré-pronta. Foi isso que justificou a rapidez. Quer dizer, a natureza já dando os caminhos ali, né? Tem a ciência e a natureza também. Agora, me chama a atenção também como esse tema, né, que nós estamos falando aqui das mulheres, do papel dessas mulheres nos dias de hoje, né, que eu acho assim fundamental para a educação, né, a gente tratar desse tema. E assim, e quando nós estávamos escolhendo os nomes, você fez questão de falar da Jaqueline. Sim. Então eu queria saber por que se deu essa escolha pela Jaqueline. Eu acho que principalmente por dois motivos. Eu sou química de formação, mas eu trabalhei com genética há muito tempo. Uma área um pouquinho diferente da Jaqueline, eu trabalhei com citogenética, então é uma parte onde a gente faz um mapeamento, mas é para investigação de doenças, constitucionais ou não. Então você vai ver se a pessoa tem, por exemplo, síndrome de Down, se vai ter alguma outra doença, uma malformação, uma infertilidade. Dá para fazer investigação de câncer também, né? Porque aí em algum momento ali, como eu te falei, o DNA é como se fosse uma ficha para falar como a gente funciona. Quando essa ficha tem qualquer erro de tradução, isso é traduzido numa informação errada, né? Então, doenças constitucionais são doenças que nascem com você, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem a síndrome de Down, a pessoa nasce com síndrome de Down, trissomia do X, que a gente fala, e ela vai ter essa doença para sempre. Agora, dependendo do câncer, às vezes foi um momento que deu algum probleminha, e aí a pessoa faz todo um tratamento e a gente consegue reverter, na maioria dos casos. Então, já era uma área que eu gosto muito, né? Então, que eu tenho uma afinidade e tudo mais, e eu acho que principalmente pela proximidade que isso tem, acho que não só com a nossa história, mas com a história dos alunos também. Vários deles vivenciaram a pandemia, né? Então, muitos deles entraram criança nisso e quando saíram, alguns nem voltaram para a escola, né? Saíram, estavam no começo do ensino médio, eles não voltaram. Terminaram a escola em casa. Então, acho que isso virou o mundo de todo mundo, né? E também, assim, fico pensando... os pesquisadores brasileiros também enfrentam desafios, né? Porque você tem aí uma comunidade que tem limitações e tudo mais, deve ter ego, né? Tudo isso. E eu fico pensando, uma mulher brasileira, cientista, com essa responsabilidade, com essa titulação, né? Como é que foi esse ambiente, ou como é que está sendo esse ambiente aí de reconhecimento e de lidar com o cenário, né, de tantas limitações
E lidar com uma figura tão ilustre quanto a Jaqueline? Eu acho que ela deve ter passado, com certeza, por muita coisa, porque a questão de aceitação da mulher na ciência não é uma coisa simples, né? Como eu te falei, acho que já evoluímos um pouquinho, mas sempre tem alguém que ainda não aceita e outras coisas. E ela vindo de faculdade pública ainda, né? Uma universidade aí, então ainda tem toda a questão de escassez de recurso. Né? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não vê a ciência como prioridade, com muita coisa. Então, em laboratórios, muitas das vezes, tem que se buscar patrocínios de outras formas. Tem indústrias que, às vezes, acabam investindo em tudo mais, auxiliam nessas pesquisas, outras universidades fora. Então, a pessoa, às vezes, consegue tirar leite de pedra, que a gente fala, né? Porque acaba conseguindo fazer uma coisa maravilhosa com recursos extremamente escassos, assim. Então, eu acho que a Jaqueline deve ter enfrentado muitos obstáculos, assim, para chegar onde ela chegou e acabar construindo tudo que construiu aqui. Uma mulher muito forte, com certeza. Agora, me chamou atenção isso que você me disse, que o ingresso da mulher não tem paridade ainda com o homem, né? Como é que se explica isso? É questão histórica mesmo? É questão histórica, né? A mulher, ela normalmente lida como mais fraca, menos inteligente, mais frágil. Mas quando que vai sair? Quando que vai tirar isso? Por favor. É uma coisa que, assim, precisa evoluir, né? Melhorem, igual eu falo para os meus alunos, melhorem. Porque não dá, assim, eu não sei mais o que a gente precisa nessa altura provar que é capaz, que entende, que consegue, sabe? Então, assim, eu acho que é uma questão só de querer... realmente só estar por cima para algumas pessoas. Porque realmente há diferenças biológicas, mas até aí só por conta do gênero, não há uma questão de incapacidade ou de qualquer outra coisa. Agora, dentro da sala de aula, o que você leva da Jaqueline para os seus alunos? Eu acho que exatamente esse ponto de mostrar que a ciência é para todo mundo. Né? Porque quando eu era estudante também, a gente não escutava falar de outras químicas, biomédicas, cientistas, mesmo professoras eram menos, né? Pelo menos eu tive mais professoras, homens, do que professoras. Então, eu acho que hoje a gente vê isso se transformando, né? A gente não fala só da Marie Curie, que é normalmente a de quem se fala, assim, mundialmente, né? Existem outras mulheres na ciência, então, aproveitar esses momentos para falar com eles que, olha, existiram cientistas, sim, existem até hoje, e que não tem área que mulher não possa entrar. Entendeu? Então, acho que trazer essa questão para tentar mudar a cabeça deles um pouquinho, para que eles possam se ver nesse lugar também. Porque muitos deles leem ciências como difícil também. Né? Ai, química, já olha com aquela cara assim, ai, né? E não é difícil, né? Óbvio, a gente tem facilidades e dificuldades, né? Sim, isso é de pessoa para pessoa. Mas a pessoa poder se ver naquele lugar, disso aqui é para mim também. Então, acho que isso é uma coisa que ela trouxe para mim e eu tento levar para os alunos também. E a questão de mudar a mentalidade dentro da sala de aula também. Eu Sim. acho que isso é a educação, né? Nós precisamos nos educar em relação a Sim. isso também, né? E eu acho que a escola, quando faz isso, ela marca um super gol, que é levar essa nova mentalidade para dentro da sala de aula, Sim, não é, é muito Larissa? importante. Muitas vezes a gente não consegue mudar os mais antigos, né? Com muita coisa. Então, Agora, assim, o aluno não, né? o aluno tá já ali. tá mais novo, tá ali fresquinho, tá indo pro mundo. Então, eu falo para eles assim, vocês precisam parar de ecoar coisas que colocaram para vocês e pensem com a cabeça de vocês. Com muita coisa. Então, assim, eles já mudaram muito, mas um ou outro, às vezes a gente ainda tem que... Eu não diria nem tentar convencer, mas você tenta dar uma outra perspectiva sobre Porque o mesmo também, assunto. da onde ele vem, né? Sim. Da onde ele vem. E aí ele traz isso de casa, da história, do mundo, né? Não é responsabilidade dele. E muitas vezes ele nunca parou para pensar naquilo que ele tá falando. Ele só não teve parâmetro. Entendeu? Ele nunca... Por exemplo, para quantas meninas, se você perguntar, cita 3 cientistas brasileiras para mim. 3 músicas brasileiras, cantoras brasileiras. E que fica no inconsciente coletivo também fica, né? Você fala 3 músicas, você lembra de Chiquinha Gonzaga? Porque alguém um dia falou de Chiquinha Gonzaga. Alguém te mostrou, uma Cássia Eller da vida. Então, quer dizer, para a gente poder reconhecer, eu preciso conhecer.
primeiro. O reconhecer é porque eu estou vendo algo que eu já vi. Então, a gente tem que trazer esses parâmetros para eles, nacionais mesmo, dentro da ciência, dentro da música. Tem coisa boa aqui também. Então, eu acho que isso é uma coisa que os nossos alunos, e até a gente mesmo, a gente precisa trazer. Pensar que tem coisa boa no Brasil também, tem muita coisa boa sendo feita aqui. Você conhece também aspectos da vida pessoal dela? Não muitos, não muitos, assim, ela acaba sendo uma pessoa mais reservada dentro disso, acho que até Sei. por ser uma mulher da ciência, né, Uhum. normalmente a gente não gosta muito de holofote, mais resguardada nesse sentido, eu conheço mais da vida acadêmica mesmo dela. E na vida acadêmica, realmente, é um destaque. Ela foi brilhante, né, brilhante, porque, o DNA, ele é imenso, não é uma coisa simples, né, como a gente É. estava falando de ser feito. E ela ter feito o que fez, com a rapidez com que fez, a mulher manjava do que ela estava fazendo ali, não era pouca coisa não. Era do ramo mesmo, né. Era. E eu fico imaginando isso, né, chegando essa notícia para o mundo, né, falar de uma brasileira, de uma cientista brasileira fazendo isso, o mundo querendo respostas naquele momento, Sim. né. Eu acho que também, acho que deve dar uma alegria, né, para ela. Acho que um alívio também, né, muito grande, porque quando tudo aconteceu, isso causou um medo, né, um pânico geral. Então, assim, com certeza a Jaqueline soube de muitos casos, talvez até gente próxima, então eu fico imaginando, até por ela ser da área, a pressão mental que ela também não estava se colocando. E aí, quando você chega numa resposta, é uma luz no fim do túnel, né? Você fala, beleza, agora a gente consegue fazer alguma coisa. A gente tem dados para lidar e É. realmente a gente percebe que depois disso veio a vacina, veio os tratamentos para pelo menos aliviar, a gente já não escuta mais falar com tanta frequência de morte por conta dessa doença. A morte, claro, que aí é uma situação extrema, mas muita gente doente também, né, que a gente sabia ali e tão preocupada que a gente ficava, Sim, né, realmente foi um momento doloroso e eu acho que, e que o teu aluno em sala de aula viu isso, né, quer dizer, então fica mais fácil de levar a ciência para ele, né. eu acho que muitas das vezes a gente estuda história, mas nesse caso eles viveram a história, ou seja, não é uma coisa que só vai estar nos livros, eles estavam lá. Então, em muita coisa, isso cria um impacto diferente, não é só uma notícia que eu li. Olha, eu quero terminar, estamos chegando aqui ao final, dessa nossa conversa e eu queria, Larissa, que você definisse para nós, em 3 palavras, quem foi Jaqueline Góes de Jesus. Quais são as 3 palavras para ela? Eu acho que 3 palavras que eu usaria para definir a Jaqueline, acho que primeiro de tudo é pioneira, porque ela fez uma coisa, assim, inimaginável, né. Ela foi revolucionária, ela mudou a vida de todos nós. Até para quem não conhece a Jaqueline, ela mudou a vida dessas pessoas, né. E eu acho que maravilhosa seria a terceira, porque ela trouxe, uma força e uma representatividade dentro da ciência que é extremamente necessária. A gente precisa de mais mulheres fazendo coisas incríveis dentro da ciência, então É, porque o contrário disso, né, se ela não descobre, o que teria acontecido, né, quer dizer, você entra para a história mesmo, e eu acho que é sim, esse papel mesmo que a gente tem que pegar esse troféu, né, não é só olhar o troféu, né, pegar o troféu, receber, acolher e ver essa força que tem a mulher, sim, né. com certeza. Ó, Larissa Ruiz Prestes, quero te agradecer muito, foi uma conversa Obrigada, boa para falar das mulheres. Obrigada, viu, Larissa? obrigada. E nós vamos ficando por aqui e até a próxima.